clima tenso entre os brothers, literalmente nesse nono e penúltimo episódio da última temporada de Succession. Finalmente o funeral de Logan Roy está entre nós e muitas tretas agora entre os irmãos, e é isso que eu gostaria de ver. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa para comentar. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Stone. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o episódio 9 da última temporada de Succession, tudo com spoilers, o funeral do Logan. Finalmente aí o velho foi para o seu mausoléu e muitas coisas aconteceram nesse episódio. Rachou-se os irmãos e assim, eu estou simplesmente surtando pro que vai acontecer nesse último episódio, que lembrando terá 1h30 de duração, e nós comentaremos todos os episódios, já comentamos esses 9 primeiros e com certeza comentaremos o último na semana que vem. Então não esquece de se inscrever se você está gostando da minha análise e deixar nos comentários as suas teorias, que eu vou falar as minhas teorias por esse último episódio. Então deixa aqui as suas teorias aqui nos comentários, que eu quero muito saber. E não se esqueça que nós já fizemos de todos os episódios, então todos os outros episódios comentados estão aqui no link da descrição. Então vamos lá para o funeral de Logan e como todos os filhos aí reagiram. Esse funeral foi o grande Vingadores Ultimato de Succession. Tivemos todas as pessoas praticamente que já apareceram em Succession, estiveram aqui nesse episódio. De pessoas relevantes que eu não notei a presença, eu só percebi o Stewie. De resto, está todo mundo ali pra gente ver tudo o que vai acontecer e como se os planos eles vão assim de se progredindo, né? Lembrando que no último episódio, foi um episódio fantástico aí da noite de eleição, a AT&T revelou em primeira mão, por causa de todas aquelas histórias, né, de se estava certo revelar ou não, por causa de Wisconsin e tudo, que Mencken, que é o candidato da extrema-direita, foi eleito presidente dos Estados Unidos. E lembrando que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, demora muito mais para fazer a apuração, etc. Então ainda está se contando, mas a grande teoria, né, já é muito certo de que vai ser ele o presidente, principalmente porque se perdeu os votos, porque se queimou um lugar lá no episódio passado, tudo. E vários protestos acontecendo em culpa disso, então a cidade está bem perigosa. E a primeira trama já se desenrola a partir disso, né, de que a Rave, a ex-esposa do Logan e pai dos filhos dele, do Logan não, do Kendall, ela é mãe dos filhos do Kendall, ela está ali preocupada do que vai acontecer, principalmente a filha dele sendo negra, etc, do que poderia acontecer. Então eles vão ali pro interior, né, e o Kendall fica revoltadíssimo e o lado Logan se coloca nele, ele tentando abrir a porta ali de forma bem desesperada, e a gente percebe o quão mais cada vez ele está se tornando o Logan. Eu tô falando isso em vários episódios, e nesse episódio fica bem evidente, principalmente ali na cena final. E depois a situação dele com a Jess falando que ela gostaria de uma nova carreira, etc., novas prospecções. E ele completamente humilha ela, fala que ela está sendo muito infantil por causa daquilo, sendo que foi ele que pediu para ela falar, etc. Então um horror, né? Como clima organizacional é um lixo, né? O Kenan desse jeito. E depois, no final, né, o Ian, lá no discurso dele durante o funeral, ele fala sobre essa força terrível que o Logan teria, o que realmente ele tinha, né? E o Kendall ressalta isso de que ele gostaria de ter essa força. E no final do episódio, nós vemos completamente isso com ele despedaçando o Roman, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Roman, mas agora vendo pela parte do Kendall, é um grande gaslighting que ele faz ali, né? Ele tenta manipular para colocar toda a culpa do acordo entre o Mencken e eles, de frustrar o acordo da Gold, ou da estar dando errado, né, por causa dos planos da Shiv, ser culpa dele, né, ser culpa do Roman. E o Roman fica completamente destruído, ele vai ali para os protestos no final do episódio, é pisoteado, etc., porque ele realmente está bem destruído, além de toda a questão do luto de antes, né. Então é realmente bem complicado. Me parece até um pouco do que o Logan fez com o Kendall lá no último episódio da primeira temporada, né, destruindo ele por causa daquela história de que ele matou o garçom lá da festa do casamento da Shiv, tal, e destruiu ele completamente, e parece muito o que o Kendall fez com o Roman nesse episódio, assim, foi realmente bem parecido pra mim. As duas personalidades deles estão se fundindo bastante, né, então é muito condizente com o que ele falou. Mesmo que no começo do episódio ele pareceu menos sanguessuga em torno de usar o funeral para progredir dentro da Waystar e politicamente, só que no final do episódio a gente viu o quão maquiavélico o Kendall consegue ser quando ele quer, né? Diferente do Roman, que no começo do episódio estava assim completamente on fire, né, de usar o funeral só para conseguir prestígio, e ele tem aquela cena que ele vai ali falar alguma coisa, ele chora, inclusive a atuação demais, que é um Cook
um querido, porque ele atuou e atuou, né, nesse episódio. Foi, assim, fantástico essa cena dele chorando, etc., porque antes ele estava completamente decidido a ir atrás das pessoas, o Kendall estava meio reticente, e o Roman fala, ah, não, vamos atrás de aliados, né, dentro do board, do conselho, para barrar os planos da Shiv, e ele depois desaba, né, não consegue nem mais falar sobre isso, etc. Mesmo que ele chame o Mank ali naquela festinha pós-funeral, a Shiv consegue engavetar todo mundo, né, pega o Mank só pra ela, e ele fica meio um cara de trouxa ali, porque ele realmente tá bem abalado, né, e etc. E o final do episódio, né, realmente também colabora com o que eu tava falando agora do Kendall, né. Mas e sobre Shiv, né? Tivemos muitas coisas sobre Shiv nesse episódio. Finalmente, talvez o episódio que ela ganhou, né? Depois de vários episódios ela perdendo. E ainda vou falar minhas teorias, aguarde pro final do vídeo que eu vou falar minhas teorias pro último episódio. Mas nesse episódio a Shiv finalmente parece ter ganho, porque ela adorei, né? Como eu sempre falo, a Shiv critica muito os outros irmãos dela por fazer essa politicagem assim, barata, mas ela faz a mesma coisa também, né? Nesse episódio ela também usa o funeral como uma forma de trampolim político, né? Ela dá-lhe uma ideia muito boa pro Lucas falando sobre ter um CEO americano, ou seja, a Gold comprar a Waystar, mas manter um CEO americano nas operações, né, das empresas americanas, da parte americana da Waystar, né? E seria quem? Shiv Roy, né? Seria ela mesma que governaria. Então, realmente, ela consegue ali seu poder, tira os irmãos de cena, como é o plano dela, como eles deixaram ela, né? Lembrando. Então, coloca ele ali e ela usa o funeral pra isso, né? Ela pega o Mencken e fala, mesmo que eu não goste de você, o Mencken reforça isso, eu sou flexível, né? Então a pessoa pode odiar se ali realmente que a gente viu que o Mencken é da extrema-direita, ele tem ali visões muito conservadoras, e a Shiv não concorda, e nós não concordamos, e ela está realmente ali falando, não, eu sou flexível, se for pra fazer, farei, né? Assim, a gente passa o nosso pano pra Shiv Roy, mas nesse momento a gente tem que perceber que ela está realmente também sendo uma grande de uma hipócrita, né? Mas não julgo, porque quero treta entre os irmãos. Realmente, Succession é a briga por terreno entre os irmãos, né? Então nós temos a facção Kendall, o Roman muito quebrado, mas estando junto, porque ele é o CEO, né? Junto os dois. E a Shiv de um lado tentando ver tudo o que vai acontecer nesse meio, né? E nós tivemos mais repercussões da gravidez de Shiv, a mãe deles, que é uma baita de uma escrota, né? Mais uma vez ali escrotizando. E o Tom também, ela tacando na cara de que se o Logan tivesse vivo, ele não atrasaria pro funeral, o que é verdade, né? E eles têm ali momentos fofos, mas depois momentos de troca de farpas, é assim. Esse casal, não sei. Esse casal, realmente, eu não sei o que esperar. Talvez eles se deem tão mal como no último episódio, e eles acabem ficando juntos realmente no desgosto, né? Porque é um casal bem complexo, né, de se analisar, porque eles têm um momento fofinho que a Shiv fala pra ele dormir, mas depois é só tacando pau novamente, tudo, falando da mãe dela, etc. E a mãe dela que fala, vai dar tudo certo, sendo que na última temporada falou que ela não servia pra ser mãe, o que o Tom também disse lá no episódio 7. Então, realmente bem complicado. Então, antes de eu falar minhas teorias pro último episódio, não esquece de se inscrever no canal, porque no último episódio estaremos aqui comentando tudo, todos os spoilers, episódio de 1h30, que será o próximo. Então, babado atrás de babado do final dessa série, que eu simplesmente amo. Então, lembrando, coloque suas teorias aqui nos comentários, que eu quero muito ler. Então, vamos ver, vamos pensar junto, maquinar ao longo dessa semana do que pode acontecer nesse último episódio que tá todo mundo esperando. Nós tivemos pequenas conspirações ao longo desse episódio, que nós teremos as concretizações lá no próximo. Né? Então nós temos ali o plano do Kendall de revelar notícias sobre o acordo de que fontes da família não estão querendo, e isso ferraria a Shiv. E nós temos ali o Hugo muito próximo dele, e nós temos também que parece que foi a Aba, eu entendo ela, né, por causa de todo o abuso que ela passou por parte do Lucas, que ela vazou informação do plano da Shiv de ter um CEO americano. Então isso tudo posicionado, eles falam que a briga realmente vai ser pelo conselho, nada mais empresarial do que uma briga pelo board, né, pelas votações do board. Então vamos pensar o que poderia acontecer numa disputa Shiv versus Kendall Roman, né? Eu acho que o Roman vai acabar trocando de lado, é minha teoria. Eu acho que ele vai acabar se indo pro lado da Shiv no final das contas, principalmente do que acontece no final desse episódio. E nós vamos ter uma briga aí por o que vai se acontecer, né? Dos acionistas, do board, etc. Eu vejo principalmente a Jerry indo pro lado da Shiv por causa de toda essa história do Roman. Depois, Cal, principalmente do que ele falou ali pro Kendall, eu não vejo ele apoiando. Mas o Frank, por causa de um apoio histórico, eu a vejo indo pro lado do Kendall. Depois disso, o Stewie eu fico bem na dúvida. E a mulher da cadeira de rodas, a Sandy, que o pai dela também se chama Sandy,
eu fico bem na dúvida. Eles têm ali uma inclinação mais pra Shiv, mas dependendo, talvez eles vão pro lado do Kendall também, por causa da história do Living Plus, não sei, né, que foi o tema lá de alguns episódios passados. Então poderia ser este o caso. Mas também estou curioso, vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Mas teorias gerais, né, teorias gerais do que eu acho que pode acontecer. Eu acho que no final da série, todos os irmãos ali, eles irão se ferrar muito. Essa é a minha teoria, na verdade. Que ninguém vai conseguir. No final, vai estar todo mundo tão brigando que vai se acabar. Vai assim, a família vai perder o controle da Waystar, vai se passar para alguma outra pessoa, dentro daquilo, a própria Jerry, ou Cal, ou ser um comando do próprio conselho, não tem um CEO propriamente, ou o Greg. Para mim, essas são os dois possíveis caminhos, partindo do caminho de que Shiv Roy, o Kendall e o Roman estarão completamente fora da jogada. Eu acho que eles vão se autodestruir. O Connor, um qualquer, né? Eu acho que ele é um pouco irrelevante dentro de toda essa história. O Tom também acredito que vai se ferrar. Eu acho que é um payback, né, dessa relação muito abusiva entre Greg e Tom. O Greg se dar bem e o Tom não se dar. Então acho que pode acabar sendo isso. E ser essas duas divisões. Ou o Greg CEO, ou alguém do board, a própria Jerry, o Carl, ou o Frank, sendo ali os CEOs no final das contas. Eu acredito também que o Lucas vai acabar se prejudicando nessa história toda, no final, principalmente por causa da história da Ava. Eu acho que todas essas histórias podem ser reveladas no último episódio. Além, claro, por exemplo, da história do Kendall matar o garçom, deixar ele morrer lá no final da primeira temporada. Isso também pode ser vazado. Se a Shiv acabar vazando isso, eu vou realmente passar aquele panão pra ela, porque eu acho que ela assim tem que revelar essas histórias. Então, eu acho que tudo isso pode acontecer e dar uma grande merda e acabar que quem sobrar vire o CEO, né, ou a própria Waystar acaba em frangalhos, assim, ela se divide em várias empresas menores, não tem uma liderança forte, né. Eu acho que pode ser coisas assim que podem acabar acontecendo nesse último episódio, né, porque, não sei, acabar com um dos lados vencendo não me parece o caminho natural, assim, o caminho da autodestruição me parece muito mais provável, isso até que eles falam durante o discurso do que o dinheiro enche o coração das pessoas, etc, com vaidade, tudo, eu acho que é justamente isso, sabe? A autodestruição me parece o caminho mais provável de Succession e de tudo tá realmente muito acabado, né, e talvez Steve e Tom fiquem juntos no final realmente desiludidos, o Tom também perdendo seu emprego, e eles percebem que eles são um bando de crianças mimadas. Eles não conseguiram, depois que o pai deles morreu, e depois de semanas, eles perderam todo o controle da empresa por causa do egoísmo e da vaidade e do ego gigante que eles têm, né? Eu acho que seria muito divertido, acho que seria um final, assim, muito próprio pra série, mas teremos reviravoltas, com certeza, 1h30 de episódio, muita coisa vai acontecer, e eu espero que aconteça, né? Essa é a minha teoria, mas eu gostaria que muitas outras coisas acontecessem. Se não for o Greg, quem que vai ser? É que o Greg é o favorito dos fãs pra assumir, né? Porque é o underdog que acaba vencendo, mesmo que ele seja um otário. Seria interessante de ver, né? Mas eu quero ser surpreendido. Vai ser outra pessoa também aparece. Se acaba o Lucas realmente comprando e vira o CEO, mas eu acho essa um pouquinho chatinho. Quero ver outras coisas. Então deixa aí nos comentários, estou muito ansioso pro próximo episódio. Então é isso, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.